Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As eleições deste ano terão nova regra para as candidaturas femininas. De acordo com a Justiça Eleitoral, agora os partidos terão que repassar para as candidatas no mínimo 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha, o que dá uns 515 milhões de reais do Fundo Eleitoral de 2018. Além disso, a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, também deverá obedecer à proporção dos candidatos, reservando o mínimo de 30% do tempo para as mulheres. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conversar sobre as regras eleitorais com as deputadas Tia Heron, do PRB da Bahia, e Eda Crucius, do PSDB do Rio Grande do Sul. O Câmara Debate é uma produção da rádio e da TV Câmara. Bom, bem-vinda, deputadas, para a gente conversar com um assunto que realmente está merecendo, está precisando ser muito debatido, né? Vou começar com a deputada Eda Crucius, que é presidente do PSDB Mulher. Eu queria que a senhora comentasse para a gente essa decisão do TSE e qual vai ser o impacto no aumento de candidaturas femininas para essas eleições. Regina, bom dia, boa tarde, boa noite. A TV Câmara funciona o tempo todo, né? Deputada Tia Heron também, que prazer estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante. Só para dar uma ideia, o PSDB Mulher nasceu há 20 anos, o partido há 30. O nosso partido completa em junho de 2018 30 anos e o PSDB Mulher 20 anos. Desde então, vou falar primeiro do PSDB Mulher para depois dizer do geral, porque essa é uma regra geral que não acreditavam que fosse possível de ser conquistada, porque é uma conquista, e até agora não sabem no que isso implica. Né? Vou falar pelo PSDB Mulher e pelo que eu conheço do movimento de mulheres geral. Então, o PSDB Mulher, ele desde a sua fundação prepara mulheres para a política, ele dá cursos a partir do fundo partidário, né? E a partir da lei de 95 e depois 97, 5% do fundo partidário vai para a preparação de mulheres para a política, além do instituto que a gente tem e que outros partidos têm também. E desde então a gente faz cursos de preparação para eleições e faz cursos depois das eleitas, né? Então, já é uma tradição para nós, a gente faz junto com a Fundação Konrad Adenauer, que é a fundação do partido da Angela Merkel, a gente tem essa relação há muito tempo, né? Então, nós temos pessoas preparadas, mulheres, para atenderem aos 30%, que é, por lei, o que deve ter na hora da eleição em candidatas mulheres do todo. Por que não temos 30% de mulheres? Aí essa pergunta, e uma das razões é porque a vida interna dos partidos não se prepara para atender a uma demanda da sociedade, que é uma pauta que mude a sociedade. E ela, com as deputadas e senadoras e governadoras e vice-governadoras e presidentes mulheres, né, elas deveriam fazer essa mudança. Então, numa consulta feita ao Supremo e depois ao Tribunal Superior Eleitoral, mas se tem 30% das candidatas ou dos candidatos todos que devam ser mulheres, por que não tem 30% do fundo partidário, eleitoral e de televisão? Então, a decisão de maio nos leva a ter os 30% do fundo partidário, do fundo eleitoral e do tempo de televisão. E nos traz uma responsabilidade, que é eleger mais mulheres e, elegendo mais mulheres, mudar a pauta da política que não está agradando a grande maioria da população brasileira. Claro, e deputada Tia Heron, o seu partido é praticamente recente, né, na vida política e vocês já conseguiram colocar até 2 deputadas federais e tem uma bancada feminina também nos estados. Eu queria que a senhora falasse para a gente dessa experiência e também da expectativa quanto ao aumento, né, do número de candidatas para as próximas eleições. Regina, é muito importante, quero cumprimentar aí a colega, né, a sua atuação, sua competência, sua trajetória e luta que nos fez chegar até aqui. Tudo isso é fruto, né, de todo um esforço, na verdade, uma força-tarefa que se montou para essa conquista.
Eu penso que nesse momento, tanto a bancada como o Congresso e a nação, né? Hoje ela tem a chancela do TSE, né? E lá a gente vai carregar esse crachá de competentes, porque fizemos o nosso dever de casa. E o que é esse dever de casa? Tá? Como presidente estadual na Bahia, né? Que é um estado majoritariamente de negros, uma cidade como Salvador, que é a capital, né? Você chega lá e você procura essa mulher negra que está lá dentro do núcleo duro dessa sociedade, mas que não reflete na Casa Legislativa. Então, essa medida, ela mexeu na estrutura dos partidos, porque era a única forma de virar a chave. Não tinha outra forma. Os presidentes homens, para que nos colocassem na mesa de negociação, para que tivéssemos voz, né, para que tivéssemos fala, para que pudéssemos, inclusive, defender e trazer as nossas especificidades, isso era apenas aquele preenchimento mesmo de cota, né? Foi uma medida importante, por isso nós estamos aqui, por isso hoje o Congresso tem a maior bancada, né? Ele nasceu com 54, hoje ele faz uma mudança, ele tem uma dinâmicazinha aí, mas nós nascemos com 54, fruto dessa cota. Tá, então essa medida agora do TSE, ela vem assegurar, né, para que essas mulheres tenham de fato um assento nessas casas legislativas. E isso só se faz com recurso. Um recurso que está lá, né, por isso que eu chamo de estrutura. Né? Como presidente estadual, a nossa grande dificuldade era fazer com que essas mulheres tivessem a equidade na destinação desses recursos. Sempre eram eles, não é? As chances reais deles estarem ganhando a eleição era para eles. E elas, ainda que estivessem motivadas, né, era o mínimo para receber. O protagonismo, inclusive, quando a deputada fala desse curso de formação, 5% no mínimo, né, e a gente começou até bem, isso não era uma realidade porque faltava fiscalização. Então, a medida recente do Tribunal Superior, e aí eu fico extremamente grata ao ministro Barroso, né, e vaidosa também, porque ele sendo um homem, ele levanta e empunha essa bandeira, ele faz com que essas mulheres, de fato, possam tomar posse daquilo que historicamente já se devia. Havia uma dívida. Agora, a senhora falou também em fiscalização. Sim. Eu queria que as senhoras comentassem, porque o próprio TSE já está descobrindo que alguns partidos estão tentando driblar, digamos assim, a regra. Eles estão querendo destinar recursos, por exemplo, para suplente de senadora, para vice-candidatas, né, no executivo. Então, de que forma que a bancada feminina vai poder acompanhar, fiscalizar e até denunciar essas formas de impedir que realmente hajam mulheres que participem da política? Olha, lá em 2016 houve muitos casos, o Ministério Público e os tribunais detetaram mulheres candidatas com 0 votos. Isso daí é uma candidata laranja, né? O partido que aceitou fazer isso lá no município está punido. Ou seja, quem teve candidata laranja, os vereadores fora, e vamos colocar outros partidos que não colocaram laranjas. É o que há de mais castiguento, numa linguagem que eu ouvi lá, popular. Mas isso é muito castiguento. Mas não, o castigo, a penalidade, ela tem que vir. E então, 2018, o que nós fizemos? Amparadas agora por essa solução, 70% para as outras candidaturas, 30% para as candidaturas de mulheres, nós temos uma lista. E esta lista tem critérios. É quem já portanto, passou por uma eleição, quem já foi, passou por uma eleição, quem está em postos e pode ser candidato, quem é líder, qual é o potencial de voto, fez o curso, não fez o curso. Então, nós do PSDB, nós temos já critérios que vão ajudar o tribunal a fiscalizar, porque nós queremos eleger mulheres e as não eleitas preparadas para a próxima eleição, que passaram por uma eleição. Então, nós temos que ajudar o tribunal a fazer o seu papel, mas o papel é nosso. O papel, nessas eleições gerais, é dizer que as candidatas vão receber na sua conta o apoio partidário, mas eu não acho diminutivo não ser suplente de senador. Eu não acho diminutivo ser vice-governadora, né? Então, até isto na política, às vezes, já vem com uma conotação negativa. Não,
Eu quero que o maior número possível de mulheres faça política. E se fizer política como vice-governadora, isso é extremamente importante, honroso. Se for suplente de senador, extremamente. Se for senadora, melhor ainda, né? Eu não vou diminuir o seu suplente homem, né? Então, não é por aí o caminho no nosso modo de entender. Então, esse fundo eleitoral, ele deve promover candidaturas de mulheres, mas não vamos qualificar que ser vice, né? Aliás, vários vices já foram presidente da República, né? Então, não vamos diminuir, pelo contrário, é a candidata que vai utilizar esse apoio partidário dentro de uma linha de conduta, dentro das suas bandeiras, né? E elas são femininas, mas eu quero fazer uma conotação aqui, femininas e trans. Nós temos já uma candidata trans lá em Alagoas. Bem lembrado, deputadas, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Nós estamos conversando sobre as novas regras eleitorais com as deputadas Tia Heron, do PRB da Bahia, e Eda Crucius, do PSDB do Rio Grande do Sul. Bom, deputada Tia Heron, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre como está o humor dos deputados e deputadas, né, depois dessa decisão. Será que a bancada feminina estava preparada para realmente assumir esses recursos, esse tempo na TV? Olha, seguramente. E quebra aí um mito de dizer que mulher não vota em mulher, que ela não quer disputar, que ela não quer saber de política. Tudo isso é mito. Se você pegar os dados, por exemplo, e comparar o Brasil com a França e até com o próprio Estados Unidos, você vê que o Brasil, e aí com o advento da presidente Dilma Rousseff, você vê que superou a própria França e superou os Estados Unidos. Tá? Só perdeu para um desses países no continente africano, salvo engano, Angola, que você ali tem uma realidade de equidade, tá? Isso são dados, tá? Mas a bancada já estava se preparando quando propôs um projeto, né, em 2016, que esse projeto versava, a deputada Eda já buscou trazer aqui, deu uma pincelada nesse tema, que era estabelecer essas cotas, né? Mas aí talvez o Congresso olhou e disse, não, elas não vão tão longe assim, até porque elas não querem isso. Inclusive uma cota para a mesa do Congresso. Para a mesa, né, do do Congresso, sim, uma cota que viesse realmente contemplar a atuação dessas mulheres, que abrisse esse espaço, porque a mulher precisa estar nesse espaço de poder, é isso que ela quer. Por conta das questões que são pertinentes a elas e que precisam ser discutidas. Então, as mulheres que nos assistem agora, que é uma mãe de família, que é uma trabalhadora, que está ali chefiando o seu lar, ela precisa entender que nós que estamos aqui somos a voz dela em todas as questões, quer seja de saúde, quer seja de mercado de trabalho, de formação, etc. Então, essa é uma política que só nós mesmos poderíamos falar. Agora, o mais interessante é que essa política, deputada Eda, ela traz também a diversidade. Né? Talvez aí a bancada feminina precise realmente dar um pouco mais de atenção a ela. Agora, quando você me pergunta quanto ao humor dos deputados, a gente precisa fazer um recorte e lembrar do humor dos presidentes. Porque você pôs o dedo na ferida. Então, não é só uma questão de humor, é uma questão de preocupação. Como é que eles vão fazer? E aí, como houve um excesso de presunção, permita aqui dizer, como houve também, talvez, subestimou muito, né, a atuação dessas mulheres, e aí eu preciso aqui fazer um registro até justo pela Corregedoria, pela Secretaria da Mulher, que atuou muito bem, eu destaco aí a própria Comissão da Mulher, destaco aí a deputada Soraya Santos no Rio de Janeiro, né, destaco aí a minha grande amiga Zenaide, também lá do Ceará. Enfim, foram mulheres que estavam ali na ponta da lança, né, trazendo essas questões. Então, não é apenas uma questão de humor, é uma questão agora de parar e saber como é que vai fazer, de fato, a garantia desse recurso aplicado na campanha de 2018 para essas mulheres. Inclusive, eu queria até que a senhora comentasse assim, qual é a maior dificuldade que os partidos encontram de atrair as mulheres.
porque é difícil, né? O que a gente mais ouve falar, que as mulheres às vezes não acreditam, que elas têm que deixar a família para cuidar da política. Como que o partido consegue atrair essas mulheres? Olha, o mais importante é eles não barrarem. Existem barreiras à mulher fazer política, né? Primeiro é colocando sobre ela tudo que ela já faz e mais fazer política sem patrocínio partidário, né? Uma das coisas que espanta a presença de mulheres nos partidos é a maneira pela qual vai se reproduzindo que são os homens que levam a diretiva e que dão a pauta. Então, a primeira coisa não barrem, em primeiro lugar. Agora, atrair as mulheres, isso depende de cada partido. Hoje os partidos estão desacreditados porque a população não enxerga muito bem o que um quer, o que o outro quer, qual é a linha de conduta, a ideologia, né? Então, atrair mais mulheres é no cotidiano. Quem é a liderança que, quando chega a campanha municipal, por exemplo, eu garanto a ela que ela pode deixar algumas funções, inclusive de cabeça de casal, com filhos para cuidar dentro de casa. Bom, a primeira coisa, eu garanto a esta mulher, que é uma liderança, que o partido vai dar valor a ela e vai querer que ela capte os votos que ela é capaz de captar e tenha o mandato. Mas, em segundo lugar, quando ela vier, ela sabe direitinho que ela tem que defender uma política de creches, ela tem que defender uma política contra a violência, ela tem que defender. Agora, a Secretaria da Mulher e a Comissão de Direitos da Mulher conseguiu um projeto junto ao IBGE que ele vai calcular o PIB da vassoura. O que é o PIB da vassoura? É o que normalmente as mulheres fazem e não são remuneradas para isso, né? Raramente um homem faz alguma coisa sem remuneração, mas é a tradição histórica de uma sociedade cuja cultura acha que a mulher, ela em tudo tem que ser voluntária. Que história é essa de querer ganhar pelo trabalho que faz? Então, daqui a pouquinho, quem sabe o ano que vem, nós vamos ter o cálculo do que a gente chama de economia do cuidado. É a mulher que cuida em casa, é o PIB da vassoura, que é Então, isso é trabalho da Secretaria da Mulher, da Comissão Mista de Defesa dos Direitos da Mulher, de tal maneira que essa remuneração aconteça. Eu vou falar num tema polêmico, por exemplo. Nós fizemos a reforma trabalhista no ano passado. Ela não é entendida no seu total porque precisa de tempo. Qual é o item da reforma trabalhista que mais me permitiu defendê-la? É que você pode trabalhar em casa, com carteira assinada e com os direitos. Isso melhora a vida, principalmente das mulheres, que são elas que cuidam da casa. Não, é muito grande. Tudo que a gente faz aqui no Congresso Nacional é pouco levado ao cotidiano de uma telinha de televisão, porque interessa e vende-se escândalo, né? Então, interessa mais o escândalo do dia e menos o que nós conquistamos. Por exemplo, em maio, nós aprovamos alguma coisa que bate pesadamente sobre a mulher, quando é mulher, pesadamente sobre a negra e pesadamente sobre crianças. Taxa de homicídio dos 15 aos 25, é impressionante que morre de jovem, né? E principalmente jovem negro, né? Porque a sociedade não está justa o suficiente para isso. Nós aprovamos o Sistema Único de Segurança Pública. Quem conhece o SUS, tem o SUS em cada município. Nós queremos segurança pública em cada município. Isso é uma revolução. E nós vamos estruturar organicamente o SUSP, né? Isto melhora a vida da mulher e ela que defende exatamente um conjunto de projetos que vai melhorar a vida da sociedade inteira, não apenas da mulher, mas pelo que ela carrega de injustiça, ela carrega pesadamente como sofredora da violência atual. Eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre o partido da senhora, se realmente eles já estão preparados para atrair mais candidatas e de que forma que as comunidades, no caso, podem tomar conhecimento mais disso, porque às vezes essas notícias não chegam às pessoas, às mulheres que são líderes comunitárias, né, que estão lá no dia a dia realmente atraindo as pessoas de uma forma política, né, mas não sabem dessa facilidade a mais que surgiu para se candidatarem. Não é isso? É verdade, elas podem até estar nos assistindo agora e fazendo aquela velha pergunta, mas para que tudo isso? Né? A deputada já respondeu aqui, em sua defesa e principalmente para garantir esse direito.
A mulher já passou muito tempo tendo que olhar para baixo, sem ter direito de escolher os seus maridos, sem ter direito de estudar, sem ter direito de votar. Então, isso é uma sequência e tendência também para a garantia desses direitos e, sobretudo, assegurá-los. Eu tenho e costumo andar muito na comunidade e, por incrível que pareça, esse tipo de informação não chega para ela. Enquanto que essas mulheres são líderes nata, né? Porque elas já começam, de fato, a atuar. Né? Onde elas são forjadas é dentro desse núcleo duro que é a casa e que é o lar. Né? Então, é muito diferente da atuação e do papel desse pai, enquanto homem. Né? De modo que, se o partido hoje financia, precisa falar de forma clara, financia, vai colocar recurso em cima dessa liderança, ela pode se tornar, sim, uma candidata em potencial com chances reais de ter ali um assento na Casa Legislativa. Mas isso é preciso se fazer audiências públicas. Isso é preciso que chegue às câmaras municipais, que a representação ainda é muito baixa. Né? Isso é importante que o Poder Executivo esteja regulamentando, esteja fortalecendo, que os meios de comunicação estejam falando mais. A gente tem ouvido ainda muito pouco, talvez não estejam conseguindo dominar essa pauta e esse assunto. E olhe que nós já estamos às vésperas das eleições. Então, o Partido Republicano Brasileiro, na pessoa inclusive do presidente Marcos Pereira, eu fico dizendo a ele o tempo todo, olha, eu nunca conheci um presidente tão feminista e tão voltado, né, tão devotado para essa causa quanto ele. Então, é um grande descobridor de talentos. Eu digo também que ele deu uma das maiores contribuições a esse Congresso, mais de qualquer outro partido, permita aqui, viu, minha nobre deputada? Porque vamos disputar o que vem aí, mas tudo bem, eu quero ouvir. Porque ele trouxe aquilo que tem de essência dessa sociedade. Né? Porque essa sociedade precisa também ter uma consciência que ela é desigual. Ela não é uma sociedade justa e igual, ela não é. E ele veio e buscou... negros, mulheres negras, então... Exato, e você não vê essa cor de disco aqui. Né? Que bom que você está aqui, Regina. Se você for olhar, quantas são como você com essa melanina? Não há. Se procurar nos outros partidos e partidões, até aqueles que se acham dono dessa bandeira da mulher e da minoria, etc., você não vai ver. Então, quem deu a maior contribuição, como se uma não bastasse, ele trouxe duas, foi o presidente Marcos Pereira do Partido Republicano Brasileiro. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E a senhora, eu queria também que a senhora comentasse, porque alguns partidos estão falando até em tentar assustar a decisão do TSE. A senhora acha que tem condições disso? Ou o que pode ser feito para evitar que isso ocorra? Até pensaram, né? E corre, né? Se há alguma coisa que é transparente, é o que os partidos e os parlamentares estão fazendo dentro do Congresso Nacional. Nada se esconde, né? Então, eles aventaram a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por alguma razão. E eles próprios tentaram fazer um decreto aqui na presidência da Câmara e perceberam, não mexam mais nisso. Pelo contrário, aproveitem que isto é mudar o conceito que a população tem da política e dos políticos. Né? Porque o que acontece? Quando você quer uma sociedade menos injusta, menos desigual, mais sustentável, que está em plena crise, o desemprego bate sobre o jovem e sobre a mulher, né? O que você quer? Você quer mudar isso, né? E nós temos a responsabilidade de mudar. E eu quero, então, dizer que eu também me orgulho muito do presidente do meu partido, né? Porque o Geraldo Alckmin saltou na frente e, apesar dos homens do partido estarem um pouco chocados, né? Na nossa executiva de junho agora, no começo de junho, ele disse, olha, vamos aqui, estamos na executiva, tem uma regra do TSE que exige que até o dia 30 nós coloquemos como vai ser dividido o fundo eleitoral e quais os critérios de escolher os candidatos, então está em discussão 70-30. Acho que metade da plateia, como assim 70-30? Nem estavam acompanhando um fato dado e ele bancou. Então, ele foi o pioneiro dos partidos políticos ao separarem 70-30. Mas nós estamos fazendo o plano de governo relativo às políticas públicas em geral, com um recorte muito especial para a mulher. E vamos pagar
por ele, pela elaboração do plano e pelo tempo de televisão, porque agora nós temos os recursos para assumir nossa responsabilidade. Deputados, eu só tenho mais um minutinho, mas eu queria uma resposta das duas. Qual a expectativa de se aumentar essa bancada feminina da Câmara e chegar pelo menos mais perto dos 30% também aqui no Legislativo Federal? Nós temos uma pauta de dobrar o número de eleitas este ano, PSDB Mulher. Pronto, e o PRB seguramente vai aí também conseguir fazer com que esse número se eleve. Essa é a grande proposta. Deputadas, muito obrigada por discutir esse tema aqui tão importante com a gente. Maior prazer, Regina. O Câmara Debate termina aqui. E hoje nós conversamos sobre as novas regras eleitorais com as deputadas Tia Heron, do PRB da Bahia, e Eda Cruzes, do PSDB do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e as outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Regina Assunção e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.